Era 30 de junho de 2002 e eu só tinha 10 anos. Mas eu tive a oportunidade de ver aquela que seria a última geração de craques da seleção masculina brasileira em campo vencendo uma Copa do Mundo. Nesse dia, Cafu, que era o capitão da época, levantava a taça de pentacampeão mundial depois de vencer a Alemanha por 2-0. Após aquela Copa, o Brasil passou em sonhar em levantar a taça do Hexa, mas que infelizmente esse dia ainda não chegou. E naquela época eu nunca poderia imaginar que uns 20 anos depois eu estaria escrevendo e gravando um documentário sobre a seleção, mas não sobre o progresso, mas o declínio. Desde a primeira Copa do Mundo em 1930, o Brasil é a única seleção em participar de todas as edições. Recebendo o primeiro título de campeão em 1958, a seleção não mais se apartaria das taças. Entre a década de 50 até 2002, a seleção brasileira construiu um legado que marcou o país a ser a terra do futebol. São 5 títulos mundiais, 2 vice, 2 terceiros e 2 quartos. São quase que inúmeros os craques que já vestiram a camisa da seleção e que levaram o país a se tornar o melhor time das Copas Mundiais. Mas nos últimos anos, as apresentações da seleção brasileira têm decepcionado o seu público mais fiel. Na última década, os resultados e a técnica de jogo caíram muito. Eliminações vexatórias nas últimas apresentações, clubes brasileiros endividados e o baixo nível técnico de futebol. Mas afinal, por que o futebol brasileiro está em decadência? Em 1950, quando o Brasil viria a ser anfitrião da primeira edição da Copa do Mundo pós-guerra, a expectativa para a conquista do primeiro título mundial era grande para a nação. Nessa edição da Copa, o Brasil era favorito para vencer a seleção uruguaia, quando já vinha com uma grande sequência de vitórias quando venceu a Suécia e a Espanha. Mas nesse fatídico dia 16 de julho, a vitória não veio e o Brasil perderia de virada por 2-1, fazendo o Uruguai se classificar como campeão mundial da Copa de 1950. A derrota e a tristeza nacional foram tão grandes que essa partida foi chamada de Maracanazo, marcada como a maior zebra de todos os tempos. Naquela época as coisas eram bem diferentes e o Brasil ainda não era respeitado e conhecido como nos dias de hoje, mas era apenas mais uma seleção entre tantas. Mas toda derrota gera mudanças, e para o Brasil seria a oportunidade de trocar a cor do uniforme, que passou de branco para azul, amarelo, branco e verde, que são as cores oficiais usadas até hoje. Mas após alguns anos do trauma surge uma nova oportunidade, e é chegada a Copa de 1958, e nesse ano o Brasil já estava de cara nova. O que havia de diferente dos anos anteriores não era apenas a cor do uniforme. Diferente da Copa de 50 e 54, o Brasil contava com uma nova geração de garotos cheios de talento e com qualidade. O técnico da época, Vicente Feola, tinha nas mãos simplesmente jogadores como Pelé, Mané Garrincha, Bellini, Didi, Zito, Vavá e Zagallo. Era a combinação perfeita para a vitória. A derrota dos anos anteriores serviria de combustível nas mãos dessa nova geração de garotos, que desta vez ia para a final para enfrentar a Suécia, onde venceu por 5-2. Quando o juiz apitou o término, o primeiro capitão da época, Bellini, levantava pela primeira vez a taça de campeão mundial. Naquela época, ninguém imaginava no que iria se transformar aquela seleção repleta de jogadores de origens humildes. A taça de 1958 era apenas um sinal do que viria pelo futuro. Mas aquela geração de jogadores talentosos que fez o Brasil ser campeão mundial não estava ali por acaso, mas algo ligado à determinação e propósito estava escondido no DNA de cada um deles. Entre as sombras da Segunda Guerra Mundial, regime militar, perseguições políticas e desvalorização da moeda, não existia rede social e nem internet. O futebol era um dos poucos esportes que faziam o coração vibrar. Enquanto alguns sonhavam em fazer uma boa faculdade para conseguir um bom emprego, muitos garotos da comunidade só sonhavam em ser jogador. E não importava as dificuldades da pobreza, a autodeterminação e força de vontade um dia iria mudar a realidade de muitos desses garotos. Um exemplo claro é a história de Romário, que cresceu em meio à comunidade do Rio de Janeiro dos anos 70, onde mesmo pequeno tinha de trabalhar duro em diversos lugares para conseguir dinheiro para comprar passagem para poder ir treinar. Ele não começou nos gramados, mas foi no asfalto e nas quadras de futebol de salão que aprendeu a jogar. E são inúmeras histórias de jogadores brasileiros como essa. Era do meio das dificuldades que saíram as estrelas do futebol brasileiro. E você pode acreditar, atrás de todo craque existe uma grande história. Ao longo das décadas de 1950 a 2000, a seleção brasileira teve muitos momentos memoráveis e jogadores lendários, de Pelé a Ronaldo, de Zico a Romário.
A equipe brasileira sempre teve jogadores talentosos que encantaram o mundo com seu futebol bonito e habilidoso. Mas atualmente a seleção brasileira tem passado por momentos difíceis que faz qualquer torcedor questionar a sua integridade. O mau presságio que já deu as caras em 2006 começou a ser marcada pela sua eliminação nas quartas de final pela Holanda na Copa de 2010. A frustração que expôs desabilidades gerou debates sobre as estratégias táticas, preparo físico e coesão do time. Aquela seleção liderada por Dunga na época enfrentou dificuldades para impor seu estilo de jogo e, após um começo promissor, caiu diante de uma equipe holandesa determinada. O desempenho da equipe naquela competição revelou a necessidade de reformular o time e trouxe discussões sobre o legado e glórias que a seleção brasileira carregava. Contudo, a derrota na Copa de 2010 não se compara à trágica derrota de 7-1 para a Alemanha nas semifinais da Copa de 2014, que foi sediada aqui no Brasil. O Mineirazo, como ficou conhecido, expôs as fragilidades defensivas e a desorganização tática do Brasil, deixando a nação incrédula diante de um placar avassalador. E depois dessa derrota, a confiança do torcedor, que era antes inabalável, foi colocada em xeque. O evento gerou uma série de reflexões sobre o investimento no esporte, a formação de jogadores e a gestão de equipe. Esses episódios desencadearam mudanças no cenário do futebol brasileiro. As discussões sobre a renovação dos jogadores e o desenvolvimento de uma filosofia de jogo coerente, junto à substituição de novos técnicos, acabou ganhando força. Mas parece que não adiantou muito. Em 2018 era para ser tudo diferente. Nova equipe técnica, novo plano de jogo, agora definidos pelo respeitável técnico Tite. Mas durante as quartas de final da Copa do ano corrente, em um embate duro, a seleção não aguentou a pressão da Bélgica e voltou para casa novamente sem taça. A essa altura, a moral e respeito pela seleção que já vinha se definhando ia de mal a pior. Os jogadores que eram convocados pela seleção não conseguiam entrosamento de equipe na hora do jogo. Mas 4 anos depois da chegada à Copa de 2022, sediado no Catar. Apesar dos tropeços do passado, o Brasil ainda era um dos favoritos para a Copa. Mas a esperança de levantar a taça pela 6ª vez foi embora, quando o jogo entre Brasil e Croácia foi para os pênaltis alternados e Marquinhos acertou a trave, colocando fim a mais um capítulo da seleção brasileira na Copa do Mundo, novamente nas quartas de final. E essa Copa também foi marcada pelo fim da era Tite na seleção. Com baixo desempenho da seleção nos últimos anos, é deixada uma brecha para jogadores europeus como o atacante francês Kylian Mbappé afirmar que na América do Sul o futebol não é tão avançado quanto na Europa. A afirmação do atleta, que divide opiniões, ganha força quando se analisa que o Brasil não ganha de uma seleção europeia desde 2002. Mas afinal, qual será o real motivo da seleção brasileira estar em decadência? Existem várias causas para apontar por que o futebol brasileiro caiu tanto. E uma delas é o problema na gestão do esporte. O futebol no Brasil tem sido afetado por uma avalanche de corrupção, má administração e falta de transparência. Um exemplo claro disso foi em 2015, quando o então presidente da CBF, José Maria Marim, foi preso na Suíça por acusações de corrupção. Uma outra causa é a dívida dos clubes brasileiros. Segundo uma publicação da revista Forbes no ano passado, conta que a dívida dos clubes brasileiros ultrapassa 11 bilhões de reais. Com certeza, de alguma forma, isso tem afetado negativamente o desempenho dos jogadores. Mas o fator que pesa muito para o declínio da seleção é a falta do investimento em categorias de base e infraestrutura. O Brasil tem um grande potencial para produzir jogadores talentosos, mas muitas vezes esse potencial não é aproveitado por falta de investimento correto em categorias de base. Isso tem limitado o desenvolvimento dos jovens jogadores e afetado a qualidade do futebol brasileiro. Mas não é só isso. A influência negativa de empresários e agentes que muitas vezes colocam seus interesses financeiros acima dos interesses do esporte tem prejudicado o desenvolvimento dos jogadores e, consequentemente, tem afetado a qualidade do futebol. Afinal, você mesmo que está vendo esse vídeo já pode ter conhecido alguém com muito talento para jogar bola, mas infelizmente a oportunidade não veio e o talento foi desperdiçado. E ainda outro fator é a mudança no cenário mundial do futebol. O esporte tem passado por mudanças significativas nas últimas décadas, com o surgimento de novas potências e a evolução de estratégias táticas de jogo, principalmente dos times europeus. E o Brasil, infelizmente, não tem acompanhado essas mudanças e por isso tem ficado para trás. Agora, uma questão não menos importante que tem sido pouco falado é da importância do futebol de rua.
Os antigos campos nos bairros e comunidades, onde sempre foi o começo dos grandes jogadores, têm desaparecido devido ao crescimento demográfico das cidades. Isso tem limitado o acesso dos jovens ao futebol e afetado a qualidade do esporte no país. A decadência da seleção brasileira, embora tenha sido sinônimo de tristeza nos últimos 20 anos, não sela o futuro do futebol e nem apaga tudo o que já foi feito em campo pelo país. O futebol brasileiro é mais do que uma série de resultados. É uma paixão coletiva que une pessoas de todos os cantos do país, ultrapassando barreiras sociais, econômicas e culturais. E é essa paixão que deve guiar todos os que torcem pela seleção para um amanhã melhor, aonde a decadência será apenas mais um capítulo transitório em uma história que está longe de ser concluída. Embora para nós brasileiros seja difícil de aceitar, os anos de declínio podem trazer uma nova oportunidade de se readequar, melhorar e estudar táticas de jogo, investir e dar oportunidades para aqueles que não estão na frente das câmeras, mas que têm um desejo ardente de mostrar ao mundo o seu futebol. Mas e então, o que você acha da decadência do futebol brasileiro? Comenta com a gente aqui nos comentários. Se você gostou, então compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda bastante o crescimento do canal aqui na plataforma. Agora, você já viu como a Starbucks sutilmente tem se tornado um banco milionário com um simples programa de arrecadação? Se ainda não viu este vídeo, então clica nesse card que está aqui na tela e a gente se encontra lá. Meu nome é Gesiel Santos e eu agradeço a sua audiência. Um forte abraço e até o próximo documentário.